Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou eu, Clóvis Leite, aqui novamente comunicando, falando sobre segurança e comportamento seguro. Hoje, uma manhã maravilhosa, sol irradiante, graças a Deus. A luz está aí, para aquele que quiser ver, para aquele que crê. Vamos falar rapidinho hoje sobre um tema extremamente importante, extremamente interessante, e que ele influencia na vida de todos, sem exceção. Influencia na vida da humanidade. Esse risco de acidente, né, como tantos outros, ele influencia diretamente na vida da humanidade e influencia diretamente no nosso meio ambiente. E o tema do comportamento seguro de hoje é incêndios florestais. Incêndios florestais. Pessoal, nós estamos entrando em um período, estamos no final do mês de abril, aqui principalmente na região sudeste, e a gente entra agora mês de maio, e daí a gente vai ter aí pela frente março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e a gente vai até outubro, que são os meses com um índice pluviométrico muito baixo. Quer dizer, a quantidade de chuva aqui na nossa região é baixa. Para os locais onde a gente tem mata, onde a gente tem processo de reflorestamento, onde a gente tem pastagens, onde o pessoal está plantando milho para dar para o seu gado, plantando cana, a gente tem riscos de incêndio muito altos nesse período. Incêndios florestais. E na verdade esse vídeo é mais para falar rapidamente sobre como ocorre, né? O que ocorre, algumas condições e o que a gente pode fazer, o que nós, né, seres humanos podemos fazer para prevenir esse tipo de incidente, acidente, incêndio florestal que acomete todos os anos a região. Eu trabalho, como todos que acompanham aqui, me acompanham falando sobre isso, trabalho na área de segurança há pelo menos 20 anos e uma boa parte dela é dedicada à área de prevenção e combate a incêndios e socorros aí, nas indústrias. E inúmeros foram os anos que eu tive a oportunidade de participar e ver a quantidade de incêndios florestais que ocorrem aqui na nossa região. E a grande maioria delas, desses incêndios ocorrem porque nós, naturalmente, as pessoas, né, no seu descuido, ateiam fogo ao solo aí. E esse atear fogo ocorre por muitas maneiras. Ocorre porque uma guimba de cigarro é ateada na margem de uma rodovia, como eu estou andando agora, uma pastagem que uma pessoa quer limpar, quer fazer uma limpeza, ela vai lá e faz uma queimada para poder fazer aquela limpeza. A queimada foge ao controle, né, principalmente nas áreas próximas de lixões, algo do gênero, foge ao controle, atinge uma pastagem verde aí que estava prontinha para o gado, atinge aí um milharal, atinge uma área de reflorestamento. E como as regiões elas são normalmente muito distantes, né, são regiões grandes, e a maioria da nossa região aqui, muitas regiões montanhosas, se faz muito difícil o combate ao incêndio. Ontem à noite, quando eu estava indo para casa, eu avistei numa região aqui no alto das agulhas já um foco de incêndio, né? Você vê, no final do mês de abril era um foco aparentemente pequeno, mas aquilo já preocupa a gente. E é muito distante, você consegue avistar porque está à noite, né, escuro, você consegue avistar lá no alto da montanha. Mas imagine as equipes de emergência ter que chegar a um local desse para combater o incêndio. Então, a gente vê como tema muito discutido aí, políticas governamentais, discussões que não vão, de fato, para quem trabalha com a área de prevenção, sabe que elas não vão chegar muito longe. Mas o que nós, cidadãos, podemos fazer é evitar essas ocorrências e se colocar no meio delas, como eu também sou responsável. Quando você deixa
um pedaço de papel alumínio, por exemplo, na floresta onde você caminhou, um pacote de biscoito com o fundo aluminizado na floresta onde você caminhou, numa trilha, você também é o responsável por um princípio de incêndio dessa natureza. Uma garrafa de vidro que você joga ao longo de uma trilha, de uma rodovia, também pode provocar um incêndio. Uma guimba de cigarro ateada também pode provocar um incêndio, né? Então são diversas condições, diversos fatores, e normalmente nós, seres humanos, é que provocamos. De alguma forma nós provocamos. Existem alguns casos raros que também acontecem em incêndios florestais, que são raios, descargas elétricas, lâminas d'água. Tem lâminas d'água em alguns locais em alta montanha, onde o sol reflete com uma alta intensidade, e aquela reflexão do sol vai lá numa carga térmica, numa palha, né, num material que tem fácil combustão, também pode se iniciar um incêndio. Fogueiras deixadas ao longo das trilhas e caminhadas, né? A grande maioria das pessoas que caminham e que fazem trilhas, que são meus amigos que estão aqui, fazem isso com maior cuidado, com maior carinho, com maior cautela, porque elas sabem que, se manter a natureza preservada, vão poder retornar ali, e ali é um local onde literalmente não se tira nada, não se deixa nada não ser pegadas, não se tira nada não ser fotografias, né? E não se leva nada não ser lembranças. Então, esse vídeo é para chamar a atenção desse período que nós estamos adentrando agora, e que, por experiência particular, experiência própria da vida profissional e da vida pessoal, a gente sabe que é muito característico e muito comum que ocorram princípios de incêndios florestais. Então divulga esse vídeo para outros amigos, divulga esse vídeo para pessoas que você conhece, que tem a possibilidade de fazer uma queima. Não é proibido em alguns lugares fazer uma queima, queimar um lixo, queimar uma folhagem. Isso não é proibido em alguns lugares, mas também não é 100% garantido de que não vai ocorrer um incêndio nas áreas do entorno. Se você for fazer isso, né, faça isso com o máximo de cautela e não desguarneça a proteção. Fique ali observando até o final da queima, fique ali fazendo a sua vigia, né? Vigia ali para evitar que esse fogo se propague para áreas onde você não quer, e aí você pode ter um dano, né? A gente pega às vezes a margem da pista que a gente está andando, fogo em gramíneas, né? A grama tá ali bonita, mas quando chega nesse período ela seca toda, porque não tem água, não tem chuva, e não vai ter por um período aí de 4 meses praticamente ou mais, com intensidade de sol muito alto. A gente tem horários aqui por volta de 2 horas da tarde, e em alguns momentos a gente chega a ter temperaturas, o ar ambiente 38 graus. Então é muito sol, a insolação é muito grande. Qualquer que seja o material combustível que esteja ali e que tenha facilidade de pegar fogo, né, ele vai se queimar, e aí vai literalmente irradiar fogo para outras regiões, e aí você pode ter um incêndio de gravidade. E aí a gente ainda tem outras condições, que são veículos circulando, tem pessoas, tem pastagem onde você tem animais, você tem locais onde você tem reflorestamento, que você tem muitos filhotes de animais, ninhos de passarinho, e aí a destruição vai embora e vai por aí sem precedentes. Para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu queria só deixar essa mensagem e pedir a todos vocês, né, todos que me assistem aqui no canal do Instagram e por vezes lá no canal do YouTube, divulga esse vídeo se você achou interessante essa mensagem. Isso também faz parte do nosso comportamento humano, cuidar da natureza, cuidar do bem mais precioso que Deus nos deixou aqui, para a gente poder aproveitar e aproveitar da maneira melhor possível, evitando um dano ambiental e evitando um dano acidental que pode chegar a instalações e causar aí prejuízo imenso, chegar às casas de algumas pessoas, locais que estão próximos de áreas de florestas. Então cuide, comece a cuidar agora, é tempo, sempre é tempo. Nunca é tarde para a gente divulgar, nunca é tarde para a gente comunicar segurança, nunca é tarde para a gente informar as pessoas e evitar que um dano aconteça. É sempre positivo. Antes de gravar esse vídeo, eu estava falando sozinho aqui. Não falo sozinho, né? A gente fala
conosco mesmo e fala com Deus. E quando eu estava falando aqui, eu estava falando exatamente isso, né? O que eu posso fazer para poder cada vez mais convencer e fazer de tudo para convencer as pessoas para evitar que os acidentes aconteçam? Porque toda vez que a gente evita um acidente de ocorrer, toda vez que a gente evita um incêndio de ocorrer, a gente está salvando uma vida, está salvando mais de uma vida. E com isso a gente tem mais tempo para viver nessa terra. E mais tempo para viver nessa terra para quê? Para aproveitar. Para aproveitar de que forma? Para ensinar, para garantir com que outras pessoas não sofram aquele mesmo princípio de acidente, o princípio de incêndio que o que aconteceu com você. Então, ensinar e aproveitar, né, o momento que a gente está vivendo aqui nessa terra. Tenham todos um maravilhoso e ótimo dia, ou uma tarde, ou uma noite. Que Papai do Céu abençoe sua vida imensamente e que nada de mal aconteça com você e que você possa proliferar essa mensagem e informar o máximo de pessoas sobre prevenção de acidente do trabalho e prevenção e combate a incêndio. Isso serve para a vida, isso aqui não é só um canal profissional, isso serve para a vida, serve para a vida como um todo. Que Papai do Céu te abençoe imensamente e muito obrigado por estar sempre assistindo os meus vídeos, muito obrigado por compartilhar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.